Graça e paz, amados, tudo bem? Nessa manhã de hoje eu quero trazer para você uma reflexão. Eu vou ler um texto, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4. A gente vai ler todo o capítulo 4 para a gente poder ter uma compreensão melhor da palavra, ok? Capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalá ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que eles vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele montão de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalá e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubra sua iniquidade e que o pecado deles não sejam apagados diante de ti, por ti provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os adoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos dizem entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que essa obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por família, nos altares baixos e abertos, por detrás da muralha, com a sua espada, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, pelas suas filhas, suas mulheres, pela sua casa, pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que
reconstruir a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíram. O que tocava a trombeta estava no meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e o restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o arraiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que seguiam tiravam as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Aleluia. Amados, para que você entenda esse texto um pouquinho, o povo de Deus, o povo de Israel, estava com a sua cidade destruída, os muros estavam derrubados. E Neemias, quando soube disso, se compadeceu, e ele estava no cativeiro na Babilônia, na Assíria, assim por dizer, e colocou o desejo no seu coração de voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. O povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo envergonhado porque estavam desprotegidos. E Neemias se levanta com o coração cheio de amor e disposição para trabalhar, para reconstruir as muralhas, para devolver a dignidade para o seu povo. E diz a palavra que ele faz uma rápida inspeção e depois ele reúne as pessoas lá, as autoridades, e diz o seu projeto. E ele fala que Deus está com eles e que tudo vai dar certo, e todos se empenham em fazer o trabalho. E no capítulo 4 aqui, a gente vai ver que a obra já estava bem avançada. E existia um povo inimigo que não queria que essa obra avançasse. Sanbalate, Tobias, os árabes, pessoas que queriam ver aquele povo em humilhação e sofrimento. Zombavam e escarneciam deles, dizendo que eles não eram capazes de restaurar, de construir aquelas muralhas novamente. Que se subisse uma raposa, aquele muro iria cair. Neemias era um homem de oração. Neemias nunca tomou uma decisão sem antes orar. E ele ora a Deus mais uma vez, pedindo a Deus que fosse justiça nessa causa, que Deus intervisse por eles. E ele também se protegeu e preparou o povo. E eu acho tremendo quando ele diz que o povo não precisava ter medo. Não tenha medo. Lembre-se que o nosso Deus é grande e temível. Lembre que o nosso Deus é grande e poderoso. Você não precisa ter medo de nada. Neemias confiava em Deus. Independente das lutas que viessem, dos inimigos vinham contra ele, ele confiava em Deus. E isso era o que fazia Neemias ser um grande homem. Um homem de conquista e um homem de sonhos realizados. Porque tudo o que ele fazia, antes ele colocava nas mãos de Deus. Ele orava, ele pedia e ele confiava. E ele sabia que na hora que Deus executasse, nada iria impedir o seu projeto. E ele também era um homem estratégico.
Porque você tem que confiar em Deus, sim, mas você também tem que fazer a sua parte. Você não deve confiar em Deus e baixar a guarda. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos, preparados com a armadura de Deus. E não pode faltar nenhuma parte dessa armadura. Que você tem que estar todo equipado e todo preparado, porque as guerras vêm constantemente sobre nós. Eu estou em guerra, você está em guerra, você sabe disso. Então você não pode baixar a guarda. Deus, ele nos guarda e nos protege, mas nós, como servos do Senhor, nós devemos estar preparados para todos os momentos, guardando a nossa mente, guardando o nosso peito, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e sempre atento ao som da trombeta, como diz aqui o texto, porque o inimigo, ele chega. E diz a palavra, meu amado, que esse povo aqui estava todo desconvicto, estava com seus ânimos, né? Embora em determinado momento o seu físico estivesse abatido, mas dentro deles tinha algo muito maior, que faz toda a diferença, que é a presença de Deus. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei qual é a batalha que você está travando, mas uma coisa eu sei, se você confiar no Senhor, você já venceu. Ah, mas eu não estou conseguindo ver vitória ainda. Eu não estou conseguindo ver, os inimigos são muito grandes contra mim, vem de todos os lados. Perdão. Se você estiver preparado, amado, com a armadura de Deus, se você estiver vigilante, é como a palavra do Senhor fala lá no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus. Aqueles que ouvem minha palavra e praticam é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, as tempestades, o monte bateu sobre ela. Bateu sobre aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava firmada no Senhor. A minha pergunta essa manhã, você está firmado em quem? Nas suas próprias convicções ou você está firmado no Senhor? O inimigo, ele não brinca, meu amado. O inimigo não brinca. E nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que o diabo, ele vem, né? Ele está ao nosso derredor procurando uma brecha para nos estragar. Seja nas nossas emoções, na nossa vida financeira, na enfermidade, ele vem. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você precisa confiar no Senhor. Neemias, ele confiou no Senhor. Ele preparou as pessoas porque o inimigo poderia atacar, mas a sua segurança maior estava em Deus. A minha pergunta hoje é, onde está a sua segurança? Eu tenho pouco tempo de fé. As pessoas dizem que eu não vou demorar 6 meses. Eu vou cair. Se você estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo, as lutas vão vir sobre você. Você vai ser atacado, mas você vai permanecer para sempre porque você está firmado no Senhor. Você está edificado na rocha que é Jesus Cristo. Então, independente do que vier, você está firmado em Cristo. A minha oração é que esse ano de 2019, que está acabando, né? Hoje já são 5, se eu não estiver enganado. Temos mais 26 dias desse ano. Mas eu digo uma coisa para você. Se você estiver edificado na rocha, as tempestades vão vir, mas você está protegido no Senhor, no seu escudo. E o Senhor te guarda. Que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida, conduza a minha vida, nos conduza. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, que todas as nossas decisões estejam pautadas no Senhor. Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Eu sou Orcélio Silva, para quem não sabe, casado com a Zuleide e pai do Ismael. Sou membro da Igreja Vida e Graça de Redenção e para mim é uma honra estar falando com você nesse dia.
ok? Que Deus te abençoe e até mais um Mensagem de Vida e Graça.